Olá, bem-vindo a mais uma aula sobre o Manual Prático do Mestre de Obras. Nossa aula de hoje, Coberturas, parte 2. Vamos tratar das inclinações e da execução do telhado. Tipos de madeira mais utilizada. Os tipos e nomes das madeiras variam de um lugar para o outro. No lado esquerdo, elencamos os mais comuns. Então nós temos aqui viga 6 por 16, cuja base é 6 cm, pela altura de 16, a viga 6 por 12. Veja que a viga ela sempre tem a altura maior do que a base, justamente para aguentar o peso. O caibro é aqueles geralmente quadrado. O caibro, aqui nós temos 5 por 6, mas tem 5 por 5, 6 por 6, aí vai da região da madeireira. A ripa, ela geralmente é fina, é 1 por 5, então tem 1 cm por 5 de altura. O sarrafo, que é muito utilizado na obra, ele tem de 2,5 por 5 e tem o sarrafo também de 2,5 por 10. Temos aqui a tábua 25, que é 25 cm de base, por 2,5 cm de altura. Temos a tábua de 30 cm de base, por 2,5 de altura. E os pontaletes, que são 7 por 7. Porque esses pontaletes eles são mais resistentes do que o caibro. Veja só. O caibro é 5 por 6 e esse aqui é 7 por 7. Não são permitidas emendas a não ser sobre os apoios. Então aqui nós temos uma obra, que foi feito essas emendas fora do apoio. O apoio são esses pilarzinhos aqui, que foi feito de tijolo estrutural. Aqui foi feita uma emenda fora do apoio. Não pode fazer isso. Aqui também tem outro caso, emenda fora do apoio. Então ela está solta aqui, meio que pendurada. A madeira vai estar até meio rachada, né? Os pregos deverão ser do tipo apropriado e compatível com a bidola da madeira empregada. Tanto as bitolas do madeiramento como as suas dimensões e espaçamentos devem ser executados rigorosamente de acordo com as plantas de detalhes do projeto arquitetônico. Então tudo isso aqui o engenheiro ele calcula peso em cada ponto, as amarrações. E aqui fica uma dica: evite tábuas, sarrafos com espessura menor que 25 mm para evitar acidentes. Nós já falamos lá atrás e aqui voltamos a falar para que evite de comprar essas madeiras com menos de 25 mm. Eu já vi acidente na obra por causa disso. Elas não aguentam o peso de uma pessoa. Tabelas de caimento, inclinações. O caimento do telhado depende do tipo de telha escolhida, mas a altura da empena depende também da altura da caixa d'água, que ficará debaixo do telhado. Então, só para recordar, perna ou empena é essa parte aqui. Então nós temos aqui uma tabela de caimento do telhado de acordo com o tipo de telha que será utilizado. Então a telha de barro plana francesa, ela tem um caimento mínimo de 35%, quer dizer que são 35 centímetros por metro. A telha de barro colonial já exige um caimento menor, ela tem uma propriedade de escoamento maior do que a telha francesa. A de cimento amianto, a propriedade de escoamento dela é muito maior do que a colonial e a francesa. Ela exige só 10% de queda. Aí temos também a de plástico ondulada, 15%, a de zinco, 15%, a de vidro, igual às coloniais e francesas, porque na realidade ela funciona como uma clarabóia, essa de vidro, geralmente é colocada entre as próprias telhas, né? Ou se quiser também fazer o telhado, mas é muito raro fazer tudo de vidro o telhado. E a laje 1 por 1, quer dizer, é 1%. É quando é aquela laje plana que nós já vimos lá atrás.
Tabela de inclinação do telhado. A inclinação do telhado com telhas do tipo cerâmico obedece a uma tabela específica regulamentada pela NBR 8039. Então, essa é a tabela. Como exemplo, uma caída com 3 metros seria essa daqui. Esse primeiro exemplo aqui. Então, daqui do beiral até o ponto que vai ser o ponto mais alto da telha, 3 metros, terá uma inclinação de 30%, né? Aí seria de uma altura da laje acumeira de 90 centímetros. Essa inclinação de 30% que se refere é o grau. Então veja que conforme vai subindo, vai aumentando a metragem, vai subindo a altura e vai aumentando o grau. Então aqui temos um triângulo retângulo, à medida que ele vai subindo na altura, vai aumentando o grau aqui. Aí é só seguir essa tabelinha. Na hora de fazer a parede, as tesouras, né, o cálculo já fica feito aqui. Tabela conversora da inclinação de porcentagem para graus. A tabela ao lado converte as principais medidas de inclinação pelas grandezas graus e porcentagem. Como exemplo, uma inclinação de 10 graus refere-se a uma porcentagem de 17,6%. Assim, 100 metros de comprimento inclinado correspondem a 17,6 metros de altura e a um ângulo de 10 graus. Então, o grau ele é medido no canto, pelo ângulo. E a porcentagem não, ela é a porcentagem de acordo, por exemplo, com o comprimento. Então, se eu tenho 100 metros e eu quero 17,6%, aí eu sei que eu vou poder colocar uma parede de 17,6 metros. Mas se eu quiser converter isso em graus, aí entra um cálculo trigonométrico e vai me dar o ângulo. Principais tipos de telhas. Então nós temos aqui a telha romana, a telha francesa e a telha de fibrocimento. Atualmente essa é a mais utilizada. A telha romana ela parece um pouco com a italiana e existem muitas outras formas parecidas, mas essas são as mais utilizadas. Cálculo de consumo por metro quadrado. Tomamos como base de medição a área total do telhado, incluindo-se os beirais, aqui os beirais, está tudo incluído. Utilizamos as tabelas de consumo de telhas, essa tabela aqui do lado, tabela de consumo de telha, e de inclinação, essa aqui à direita é a tabela de inclinação para os cálculos. Abaixo colocamos variáveis fictícias para o exemplo. Então consideramos essa distância de A a B como 12 metros, a distância de B a C como 10 metros, aí a inclinação nós vimos nessa tabela aqui, né, para a telha tipo francesa, foi considerado 36,4%, nós até vimos na tabela que passou ali atrás, vamos dar uma conferida. A francesa aqui está 35%, né, a inclinação. Ali foi considerado 36,4%. Foi dado um pouquinho a mais de inclinação. Aqui 36,4%. Aí tem o fator de inclinação. Aqui eu peguei 36,4%. Então aqui vem a coluna do fator de inclinação, que é 1,064. Aqui o fator de inclinação. Percentual extra, quer dizer, quanto você vai comprar de telha a mais, porque às vezes quebra a telha ou acontece alguma coisa ou faz um cálculo errado, aí nós consideramos 10% de excedente. O consumo por metro quadrado, então aqui nós vemos que a telha é uma telha portuguesa, e aqui a telha portuguesa, tá? 17 telhas por metro quadrado, mas aqui nesse cálculo foi considerado 16.
Então pode ter sido considerada a telha romana ou a telha francesa. A telha francesa foi considerada a telha francesa. Deu 16 aqui. 16 telhas por metro quadrado. A metragem linear da cumieira. Então aqui é essa distância de A a B, a gente já sabe que a cumieira é essa parte de cima que fica no cume. Então colocou 12 metros corrido. E a medida da cumieira. Consideramos que cada cumieira tem 0,33 centímetros. Né? A metragem das cumieiras compreende toda a extensão e todas as águas em que serão colocadas. Então aqui nós consideramos só a parte de cima, que só tem essa junção, só tem esse cume aqui. Mas se tivesse mais um cume, teria que se somar todos eles. Ou se fosse colocar cumieira aqui do lado, algum outro tipo de cumieira. Aqui nós pegamos só essa parte de cima. Aí nós temos então as fórmulas que calculam quanto material será gasto. Área inclinada, a fórmula é área inclinada é igual a AB vezes L vezes FI. Então AB é essa distância daqui até aqui de cima, né? L é a largura, isso aqui L é igual a B vezes C, L é igual a distância entre B e C, tá aqui, né? A largura. E FI é o fator de inclinação, nós pegamos aqui dessa tabela, 1.064, então, tá aqui. Aí multiplicou esses três valores, a área de inclinação deu 127,68 metros. Então, se nós fôssemos multiplicar, por exemplo, 12 vezes 10, daria 120. Mas como a área é inclinada, aumentou a área 7 metros e 68 centímetros. Então ele já calculou qual que é a área, considerando-se a inclinação. Então aqui nós vamos agora calcular quantas telhas serão utilizadas. A fórmula é área inclinada, área inclinada vezes consumo por metro quadrado. Então a área inclinada nós já sabemos que é 127,68 e o consumo por metro quadrado, aqui são 16 telhas por metro quadrado. Aqui nós vimos aqui a francesa, 16 telhas por metro quadrado. Né? Multiplicando um pelo outro, deu 2.042,88 telhas, que seria utilizada aqui nesse cálculo. Aí arredonda para 2043, 2045, aí fica a critério. Mas ainda nós temos o percentual extra, que é aquelas telhas que ou quebra ou algum corte mal feito, e nós consideramos 10%. Né? Então percentual extra, PE, porcentagem é igual a telhas, né? Aqui as telhas, que é 2042,88, vezes o percentual extra, que nós consideramos 10%. Aí multiplicou 2042,88, 10%, deu 204,29. Aí somou-se então as telhas mais o percentual, que é esses 2042 mais 204,29, e o consumo então deu 2.247,17 telhas, que seria o consumo para essa área, para essa água aqui. E as cumieiras seria a metragem linear da cumieira, que nós vimos aqui, né? Aqui em cima, 12 metros, a parte de cima, vezes a medida da cumieira. Então a cumieira tem 33 centímetros, aí a gente multiplica a metragem linear pela medida da cumieira, conforme está aqui, e deu 36,36 cumieira. Aqui não foi acrescentado os 10%, pode ser acrescentado mais os 10% também. Então nós vimos aqui o cálculo da telha francesa, mas aqui também tem o cálculo, dá para fazer da telha de fibrocimento.
Tive que fazer uma pequena correção aqui. A telha de fibrocimento são necessários 0,45 telhas por metro quadrado. As telhas são 2,44 por 1,10. Né? Então dá para calcular também as telhas de fibrocimento. Aí aonde está o consumo por metro quadrado aqui, é só colocar 0,45. Telhamento em fibrocimento. A primeira coisa a fazer antes de iniciar a montagem é verificar o esquadro da construção, a posição da colocação da caixa d'água, que influencia nos cálculos de inclinação, as instalações elétricas, antena hidrossanitária, etc. Então, tem que fazer uma conferência geral. As configurações abaixo referem-se a uma inclinação de 10% ou superior. É a inclinação utilizada geralmente nas telhas de fibrocimento. E como em qualquer telhado, nos pontos onde as telhas encostam nas paredes, são colocados os rufos e os contrarrufos. Caso a construção esteja fora do esquadro, procure acertar o madeiramento para compensar. Coloque a primeira telha perpendicularmente em ângulo de 90 graus às terças, acertando o beiral lateral com o corte diagonal das telhas da primeira faixa, que estão fora do esquadro. As demais telhas são montadas normalmente. As terças devem ser paralelas entre si. Então aqui nós temos uma construção que está fora do esquadro, está parecendo um trapézio aqui. Mas quando nós formos fazer o madeiramento, nós temos que colocar o madeiramento no esquadro, porque as telhas de fibrocimento elas não vão entortar. Elas são feitas retas no esquadro, então o madeiramento tem que ser colocado de acordo. Aí as terças colocam normalmente, no alinhamento aqui tem um esquadro aqui, né? E depois faz a colocação das telhas. As terças devem ser montadas no mesmo grau de inclinação em que se pretende para a cobertura, de forma que entre a telha e a terça reste um ângulo de 90 graus. Então aqui nós temos a telha está inclinada, né? Aqui está a terça, e entre a telha e a terça há um ângulo de 90 graus. Isso aqui, um esquadro aqui embaixo, né? 90 graus. As telhas em fibrocimento deverão ter recobrimento lateral de 1/4 de onda e não deverão apoiar em arestas, quinas ou faces arredondadas. Então nós temos aqui que uma onda completa, né, ela pega a parte de cima e a parte de baixo. E o recobrimento pega só 1/4, só pega um pedacinho aqui, né? No comprimento, recobrimento longitudinal, sim, as telhas se sobrepõem 26 cm e na largura, recobrimento lateral, aqui, 5 cm uma sobre a outra. Então aqui é o recobrimento lateral, deu 50 mm, que é 1/4 de volta, e dá os 5 cm aqui, né? E quando elas ficam uma sobre as outras, aí ela fica uma em cima da outra 26 centímetros, para que a água não retorne, porque senão a água retorna e molha dentro da casa. Então ela tem que ter uma distância para dar o declive. A montagem das telhas será iniciada sempre do beiral para a cumieira e serão fixadas as peças de madeira através de parafusos galvanizados com rosca soberba. Então aqui ela vai de baixo para cima, do beiral para a cumieira, depois vai indo no sentido do preenchimento. Usar a cumieira como gabarito para manter o alinhamento das ondas. Então quando nós estamos trabalhando com duas águas, tem que se levar primeiro uma faixa e depois a outra, para poder bater as cumieiras em cima. Não pode sair fora do alinhamento, aí depois tem que desmanchar tudo em as telhas.
A montagem deve ainda ser feita sempre que possível no sentido contrário dos ventos predominantes na região. Antes de iniciar a montagem, é necessário que se verifique se as peças complementares correspondem ao mesmo sentido da montagem a ser adotada. Então aqui nós fazemos a montagem da esquerda para a direita. Colocamos uma telha e a que vem do lado direito, ela cobre de forma que o vento predominante ela passa por cima da telha. Que se fosse ao contrário, o vento vinha e ia começar a cavucar dentro dela aqui, né? Mas como ele está passando por cima, aí é o correto. E aqui, se o vento predominante inverte, aí tem que se fazer a montagem da direita para a esquerda, né? Que aí o vento predominante passa por cima. Ele nunca pode deixar o vento cavucar a telha, né? Se tivesse ao contrário, ele vinha aqui, entrava por baixo, ia sempre querer levantar a telha, né? E traz sujeira para dentro de casa também, vento, né? Então ele tem que saber até na hora de colocar as telhas, saber os ventos que são predominantes na região. As telhas são fixadas com parafusos com rosca soberba, ganchos e pinos com rosca e ganchos chatos. Então aqui tem esse parafuso longo, né? Uma rosca soberba embaixo. Essa parte lisa, ela atravessa a telha. E essa parte de baixo é a que se fixa na madeira. E aqui temos o conjunto de vedação elástica. É uma borracha e uma arruela. Faz a pressão para não deixar que a água da chuva entre pela entrada do parafuso. Aqui nós temos outro tipo, que também tem a vedação, só que em forma de gancho, para ficar travado nas próprias terças. A perfuração das telhas e peças complementares. O furo deve ser feito sempre a no mínimo 5 cm da borda da telha ou da peça complementar, com bloco de 13 mm da meia polegada. O furo no apoio da madeira deve ser de 7,5 mm, 19 por 64 polegadas. Né? Então aqui está sendo furado, né? Então a distância aqui do furo, onde está aqui a terça, colocou-se 5 cm no mínimo, né? Mas pode ser um pouco mais. E aqui no caso, essa broca ela vai ter que fazer um furo maior e um furo menor. Geralmente esse pessoal faz o furo em cima, depois marca, faz embaixo, né? Aqui tem o conjunto de vedação elástica, como é que fica, já colocado, né? Conjunto galvanizado de 8 mm, perfuração de 12 de meia polegada, 13 mm. Embaixo aqui, onde vai na madeira, 7,5 e 19 por 64 polegadas. Agora, isso aqui é trabalhoso quando é feito dois furos, né, que você tem que ficar batendo o furo de cima e o furo de baixo. Mas existe uma broca chamada broca escalonada, que ela já fura os dois. Ela fura a telha e depois fura a madeira. Então ela tem duas medidas. Na parte de baixo ela tem 6,3 mm e na parte de cima tem 10,9 mm. A bitola mais grossa fura a telha e a outra a madeira, em perfuração única. Então você já fura e já coloca lá com uma chave, já parafusa o parafuso, né? Já aperta o parafuso. Então dá para notar aqui que essa broca ela é um pouco menor. Ela é 6,3 por 10,9, mas como ela é feita num furo só ali, a precisão compensa, né? Aí com a chave você aperta e já vai abrindo ali. Então vamos utilizar a broca escalonada, que é bem mais fácil. Em cada telha colocar sempre 2 parafusos com rosca soberba ou ganchos com rosca por apoio nas cristas da segunda e da quinta onda. Então são na realidade 4 parafusos, né, que são 2 embaixo e 2 em cima. Só que quando são várias fileiras,
aí acaba aproveitando o mesmo parafuso. E esses parafusos ele é colocado na segunda onda e na quinta onda. Aqui. Parafuso de rosca soberba sobre o apoio da madeira. Durante a montagem, evite pisar diretamente sobre as telhas. Use tábuas colocadas nos dois sentidos, de modo a permitir livre movimentação dos montadores. As tábuas devem ser colocadas de maneira a distribuir os esforços nos pontos de apoio das telhas. Se o telhado for muito inclinado, amarre as madeiras. Use as tábuas apoiadas em 3/3. Em telhados muito inclinados, amarre as tábuas para evitar deslizamento. Então aqui nós temos esse desenho, né? Aqui temos as terças, temos 4 terças aqui. Aqui temos uma tábua correndo sobre as terças. E aqui sobre o telhado, que já está instalado, foram colocadas tábuas. E as tábuas dividiram o peso em várias ondas. Aqui dividida. E foi colocada uma outra tábua por cima. E foi feita até uma ponte aqui. Então aqui entra aquela questão que eu falei das madeiras muito finas, que tem madeireiro aí querendo ganhar dinheiro e fica vendendo madeira aí de 2,3 milímetros. Aí num caso desse aqui, dessas terças, essas madeiras cedem e aí pronto, está feito o acidente, né? Nesse caso aqui, para reforçar a madeira, que às vezes a madeira é fina, foi colocado um ripão aqui, né? Um sarrafo dos dois lados. Parece, deixou em forma de caixote aqui para reforçar às vezes a finura da madeira. Mas aqui já não foi feito assim. Então é como se não tivesse, né? Que essa telha aqui ela não segura peso não. Isso aqui você caiu em cima, você esbarranca lá para baixo. Ela tem uma certa força. O cimento, o fibrocimento ele tem uma força para segurar, mas não é lá essas coisas também não. É bom não arriscar. Sempre procurar usar pessoas mais leves para fazer esses trabalhos, né, quando vai subir em cima das telhas. E no final, depois que as telhas estiverem prontas, todas colocadas, pintar com látex acrílico branco para ajudar a refletir e dissipar o calor. Né, que essas telhas elas esquentam demais, principalmente se não tiver um forro, uma laje. Aí o calor vai lá para dentro da casa, ninguém aguenta, né? Telhamento com telhas cerâmicas. O local onde serão apoiados os frechais deverão estar no esquadro e nivelados a fim de que o carpinteiro efetue um bom trabalho. Então, frechal são essas pontas aqui, onde é que sustentam as tesouras. A confecção das tesouras exige cortes, cavas especializados, encontros de centro de linha em vigas, em penas que se cruzem em um único ponto, juntamente com a concentração de força nos pontos de apoio. Então o que quer dizer isso? É que esses cortes eles estão sempre dentro de um alinhamento, pegando o eixo de todas as madeiras. Quando o carpinteiro vai cortar cada uma dessas partes, ele faz um risco bem no meio da madeira e a partir daí que ele faz os cortes que vão se encontrar. Então acabam se encontrando sempre os eixos com os eixos. Vamos tratar agora dos detalhes das principais ligações das peças da tesoura. Então nós sabemos que a tesoura é esse triângulo aqui, né? E aqui nós temos o primeiro detalhe, pendural linha. O pendural é essa peça do meio, fica pendurada aqui. Aí embaixo tem a linha amarrada aqui por uma braçadeira, né? Uma ferragem. Aqui temos o pendural linha com emenda na linha. Então a linha, essa aqui, essa viga comprida de baixo. E nesse desenho existe uma emenda bem no encontro do pendural. Aí foi colocado 4 braçadeiras, 4 ferragens, né, para travar essa emenda. E aqui em cima a outra ferragem segurando no pendural.
Então aqui nós temos as pernas ou empenas. Aqui temos o pendural e ele está aqui entrando na madeira, né? Porque ele está entrando na madeira e está travado aqui por um parafuso. Aqui uma união empena pendural. Aqui em cima está a cumieira, né? E aqui em cima a gente tem uma testeira, um acabamento. Aqui nós temos empena pendural com cobrejunta. Então aqui está a empena, né? Aliás, aqui está a empena, né? Aqui o pendural e aqui a ferragem cobrejunta, que ele está fazendo a junção aqui dessas juntas e travando uma ferragem. Aí temos aqui a empena linha, a empena está aqui embaixo a linha, travada com um parafuso, né? Ela está aqui entrando na linha a empena com essa trava. Agora aqui temos uma ligação muito doida de uma empena descontínua. Foi feita as amarrações com a madeira, com encaixe de madeira, e colocado essa sobrejunta aqui para amarrar tudo, para que fique tudo encaixado. Aqui temos a união do pendural com a cobrejunta, né? Juntou em 3 pontos. Aqui temos a empena, né? E embaixo a linha com um estribo, amarrado com um estribo, né? A empena ela também está entrando na linha, ela fica travada aqui no encaixe, e aí tem a amarração. E aqui temos uma ligação com uma treliça inglesa. Essa treliça ela é uma forma de U, ela vem aqui na frente, passa por baixo, sai do outro lado ali em forma de U, e aqui é o pendural, né? Fica tudo travado também. E aqui o madeiramento também já está encaixado, né? E aqui fica mais uma dica quando for fazer o madeiramento. É uma dica de ventilação, para que o mormaço do sótão não venha contaminar o resto da construção. Onde não houver laje, deve-se fazer o forro para dissipar o calor. Pode-se ainda colocar isolantes térmicos para melhorar a temperatura. Deixar aberturas para escape de ar quente nos beirais e na cumieira, pois o ar quente é mais leve e vai sempre para cima. Sempre para cima. Então aqui nós vemos que tem uma entrada dos dois lados e uma saída em cima. Há uma circulação de ar. O ar mais fresco entra aqui por baixo, e como aqui em cima tem uma temperatura, a temperatura sobe e vaza por cima, então fica sempre fresco aqui na parte de baixo. Montagem das telhas. Confeccione uma galga, pedaço de madeira cortado na medida do espaçamento da telha, conforme é recomendado pelo fabricante. Então essa galga nós utilizamos ali na parte da escada, e agora vamos utilizar aqui no telhado. Ele é utilizado na hora de colocar as ripas em cima das terças. Falei terças, mas na realidade são carbos, né? Aqui estão os carbos que estão apoiados em cima das terças, e aqui são esses pontos pretos aqui são as ripas. Então na hora de montar essas ripas, elas tem que se fazer uma galga, né, para que elas fiquem tudo igual. Um pedaço de madeira cortado todo na mesma medida. E aí usa a galga para pegar as telhas. Na hora que for pregar essas ripas, é melhor começar de cima para baixo da cumieira, porque ela tem que terminar certo na cumieira, ela tem que bater certinho. E aqui embaixo dá para arrumar, mesmo que às vezes fica um pouquinho de telha para fora da ripa, às vezes acontece,
Ou mesmo dá para acertar na hora ali, porque eu deixo uma ponta e corta no final. Então sempre coloca as ripas de cima para baixo e usa a galga para que fique tudo igual. Então se tem 2, 3 pessoas trabalhando, aí cada um fica com uma galga e vai colocando essas ripas de cima para baixo. A cobertura deverá iniciar-se da direita para a esquerda, na horizontal, no plano mais baixo do telhado, onde começa o telhado próximo ao pé direito. Então o pé direito fica aqui embaixo. Aí você começa da direita para a esquerda e de baixo para cima. Então faz a primeira fiada, coloca a primeira fiada, depois vai pôr a de cima. Aqui não tem como errar, porque se for tentar fazer diferente não vai dar certo. As camadas sucessivas prosseguem uma a uma em direção à cumieira. É o que eu falei, daqui de baixo para cima. A telha é sempre montada na horizontal e nunca na vertical. Então, a vertical, a horizontal aqui embaixo, no plano do chão, e a vertical é o que sobe. A telha é montada na horizontal, da direita para a esquerda, e na vertical de baixo para cima. Cumeeiras. A colocação deve ser feita de baixo para cima e no sentido contrário ao vento predominante. A sobreposição das cumeeiras é de 7 cm. A argamassa tem que ficar sempre protegida da cumieira. Então o assentamento das cumeeiras deve ser feito sempre na posição contrária do vento. Então aqui o vento está vindo da direita para a esquerda. Quando nós formos assentar as cumeeiras, fazemos elas da esquerda para a direita. Então colocamos a primeira à esquerda, depois pegamos a capa, colocamos por cima dela, depois a outra por cima. Aí quando o vento bater, ele não vai encontrar obstáculo. Que se fosse ao contrário, o vento ele ia encontrar um obstáculo aqui, como querendo arrancar as cumeeiras. E a sobreposição dessas cumeeiras é de 7 centímetros. Então coloca 7 centímetros uma em cima da outra. Na hora de colocar a argamassa, faz-se 2 cordões, um de cada lado. Aí coloca os cordões de 3 a 4 centímetros, assenta-se a cumieira e aí faz o arremate. Não precisa fazer aquela montanha de massa para completar toda a cumieira. Não, a argamassa é colocada só nas pontas e fazendo uma boa vedação, colocada nas pontas e nas juntas, né? E na junção delas. No final do espigão, coloque uma cumieira de acabamento. Recomenda-se utilizar uma linha de nylon esticada para obter o alinhamento das cumieiras. Então o espigão a gente já viu que é aquele canto, né, que desce, aquela aresta, e aí no final existe uma cumieira que é diferente, que é uma cumieira de acabamento. No embolsamento utilize aditivo impermeabilizante, hidrofugante e aditivo plastificante. Então nós temos aqui o hidrofugante, que ele seria o impermeabilizante hidrofugante, né, que é o impermeabilizante, para evitar que a umidade fique penetrando por dentro, né, e o aditivo plastificante, que ele é o substituto do cal. Nós estamos fazendo um assentamento aqui, como se estivesse assentando tijolo. É uma cerâmica, só que é uma cumieira. Aí o traço utilizado é 1/6, aquele traço T6, utilizando-se o aditivo, né, ou se for usar cal, pode usar o traço 128 na composição da argamassa. Também dá para aplicar o corante, no caso tipo xadrez, na argamassa para que esta fique na cor da cerâmica. Aí não fica aquela coisa destoante, né? A telha é vermelha e o rejunte da telha é cinza. Dá para fazer ficar tudo da mesma cor. Faça 2 cordões de argamassa de 3 a 4 centímetros de largura, um de cada lado, e assente a peça sem deixar qualquer abertura para as águas. Então é o que a gente estava falando ali. Proceda a limpeza com esponja, dando o acabamento final. Na oportunidade, aproveita para fazer a limpeza do local. Eis que o excesso de argamassa sempre deve ser retirado para evitar que detritos
o resto de entulho barrem a passagem da água, causando gotejamentos. Então, às vezes, o pessoal esquece de fazer a limpeza, aí acumula aquela água ali em cima, fica aquelas poças, e as poças voltam para dentro das telhas, causando aquelas infiltrações. Bom, então vamos ficando por aqui, e até a próxima aula.